Fala, meus queridos, voltando aqui para a nossa saga da leitura do Novo Testamento segundo a melhor tradução para o português, feita pelo linguista professor Wilbur Pickering. Para quem quiser essa versão, pode entrar lá no site do professor, no canal dele também, Wilbur Pickering. Todos os créditos aqui ao canal do professor. Então vamos seguir, que vai começar assim. Então os escribas e fariseus de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Aí ele, respondendo, disse-lhes: E por que vocês transgredem até mesmo o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar pai e mãe terá de ser executado. Mas vocês dizem: Quem quer que diga a seu pai ou sua mãe, qualquer benefício que você poderia receber de mim é uma oferta a Deus. Esse não pode honrar seu pai ou sua mãe. Assim vocês têm anulado o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homens. E convocando as multidões, disse-lhes: Ouçam e entendam, não é o que entra na boca que profana o homem, mas o que sai da boca. É isto que profana o homem. Então seus discípulos vieram e lhes disseram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos ao ouvirem esse dito? Mas como resposta ele disse: Cada planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ignorem eles. São cegos, guiando cegos. E se um cego guia outro cego, ambos cairão numa vala. Aí Pedro reagiu e disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Aí Jesus disse: Será que vocês continuam sem entendimento? Ainda não entendem que tudo o que entra na boca vai para o esgoto e é expelido para o esgoto? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, essas são as coisas que profanam o homem. Porque do coração procedem pensamentos malignos, assassinatos, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que profanam o homem, mas comer sem lavar as mãos, não profanam o homem. E partindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. De repente, uma mulher cananeia, saindo daquelas cercanias, gritou para ele, dizendo: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente demonizada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos vieram e instigaram com ele, dizendo: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas respondendo ele disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela veio e o adorou de joelhos, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mas respondendo ele disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu e disse-lhes: Ó mulher, grande é a tua fé, que seja para contigo como desejas. E a filha dela foi curada a partir daquela hora. Você consegue compreender que nesse episódio aqui, essa mulher fez exatamente aquilo que a palavra de Deus lá no Sermão do Monte, Jesus fala: Pedi e receberás, buscai e achareis, batei e será aberto. É exatamente isso que a mulher fez. Por mais que Jesus fosse enviado para os judeus em primeiro lugar, ela insistiu, ela bateu, ela buscou e não desistiu. E é essa atitude que Deus quer ver de nós também quando promovemos o reino de Deus. Prosseguindo aqui, verso 29. Prosseguindo dali, Jesus foi beirando o mar da Galileia, e subindo ao monte, lá assentou-se. E grandes multidões aproximaram-se dele, levando com eles mancos, cegos, mudos e aleijados, e muitos outros. E os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Com isso as multidões maravilharam-se, dizendo: mudos falando, aleijados restaurados, mancos andando, e cegos vendo. E seguiram glorificando ao Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já ficaram comigo 3 dias e nada têm para comer. E não quero mandá-los embora com fome, para que não desfaleçam no caminho. E seus discípulos dizem a ele: Onde poderíamos conseguir no lugar ermo pão suficiente para satisfazer tamanha multidão? E Jesus disse a eles: Quantos pães vocês têm?
E eles disseram: 7 e alguns peixinhos. Aí ele ordenou às multidões que reclinassem no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, ele deu graças, partiu e deu a seus discípulos. E os discípulos, a multidão, todos comeram e se saciaram. E recolheram 7 cestões cheios de fragmentos que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, ele entrou no barco e foi para a região de Magdala. Então aqui a gente observa novamente Deus colocando à prova, novamente em exercício os discípulos, né? Você vê, ele repete o mesmo milagre lá, faz a mesma pergunta para eles e espera ver qual é a resposta deles. E qual é a resposta que nós temos que ter? Porque nós temos coisas que devemos mudar em nossa vida. Por várias vezes Jesus ele coloca os discípulos em situação em que eles têm que treinar a fé, para que a fé deles aumentem. Por várias vezes Jesus questiona a fé deles, homens de pouca fé, homens, seus poucas fés, como é a expressão que ele usa. Mas Deus, ele vai nos conduzir para que tenhamos que exercer a fé que ele deseja ver em nós. E a gente vê aqui um episódio em que ele faz com os discípulos, quanto mais a nós, quando nós passamos a caminhar com Cristo. Então aqui terminamos o nosso capítulo 15. Próximo episódio, vamos estar lendo o capítulo 16.